bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Hoje, com uma convidada mais especial, Samara Vanini, a colega e amiga de cursos do Body Talk, uma técnica mais que especial para buscar equilibrar o nosso corpo, não ficando apenas no campo físico. Dentre algumas terapias, cursos que eu pude fazer, essa é uma que eu tenho um carinho mais que especial, pois é através do Body Talk que às vezes podemos acessar informações sutis, muitas vezes que subestimamos. Olá, Samara, boa noite, Oi. Bem-vinda. Oi, boa noite. Olha, Gratidão por me convidar aqui para conversar com você. é uma honra poder estar com você, passar um pouquinho da sua experiência, que já está há muitos anos praticando diariamente a terapia Body Talk, e uma pessoa que tem essas afinidades, né? Eu, da minha área aqui, eu busco um pouquinho da parte mais energética, e aí você já está só nisso, então eu acho que é um compartilhar muito rico para as pessoas até conhecerem outras formas de abordagem do ser, reconhecendo o ser como um todo. A Samara, eu tomo a liberdade de chamá-la de Sá, pela anos já aí de bate-papos e convívio. Olha, eu vou começar então apresentando um pouquinho a Samara Vanini. Tem uma formação que eu acho que ela hoje em dia pratica muito pouco, utiliza mais a filosofia que está por trás, que é sua formação como enfermeira. Ela se formou na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ela é certificada como enfermeira no Canadá pelo College of Nurses of Ontario. Também é certificada internacionalmente pelo Body Talk, que é o nosso tema hoje. Atende já há 9 anos utilizando essa terapia. Também é especialista interprofissional internacionalmente com cuidado de feridas pela Universidade de Toronto, desde 2010. Samara, bem-vinda mais uma vez. Eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Como que foi a sua caminhada de faculdade, depois cair nesse universo? Então, só para quem não me conhece, meu nome é Lincoln Hashimoto, sou médico e desde faculdade questionei se somente haveria terapia convencional para a gente utilizar nos pacientes. Poxa, é só remédio, deu uma doença igual medicamento. E eu já vivi aquilo pessoalmente, com familiares, amigos, e sabia que assim, calma, muitas vezes precisa do medicamento, mas muitas vezes você pode utilizar outras terapias, seja apenas ou seja agregando no tratamento como um todo. Então eu fui buscar medicina tradicional chinesa, fui estudar acupuntura, e aí dentre cursos, congressos, descobri o Body Talk, que foi desenvolvido pelo John Veltheim. Então foi um senhor muito capacitado, extremamente inteligente, que ele teve a sacada de unir filosofias existentes, como da medicina ayurvédica, da medicina tradicional chinesa. Ele inclusive era responsável por ensinar essas aulas no curso, numa faculdade de medicina chinesa. Até peço que depois a Samara me complemente com mais detalhes da formação do John Veltheim. E ele colocou também a parte da biofeedback neuromuscular, que é utilizado em várias terapias com nomes diferentes, onde você vai utilizar um pouco dessa sensibilidade energética. E aí eu descobri, foram módulos que eu pude fazer e acredito que isso é algo que a gente deve se implementar. Eu faço muito uso na vida pessoal, apesar de ter feito vários módulos, na vida profissional acabo não praticando em regra pelas briguinhas aí de Conselho Federal de Medicina, que não aceita todas as terapias que não são reconhecidas por elas, acabam por não deixar médicos praticar terapias que não são certificadas pelo Conselho Federal, mas enfim, eu acabo referenciando, assim como referencio para psicoterapeutas, para outras abordagens que não somente o Body Talk, mas que agregam como um trabalho para que o ser humano melhore. Sou apaixonado por várias filosofias e teorias que estão por trás, porque foram fundamentais para eu realmente entender o que eu já acreditava. Então, no Body Talk, a gente tem muito da física quântica por trás e entre várias outras filosofias milenares, como eu já disse. Agora passo a vez para a Samara se apresentar mais detalhadamente. A gente vê quanto é difícil conquistar a saúde. A gente vive num mundo que é segregado. A medicina cartesiana, infelizmente, de uma certa forma, e felizmente, de outro lado, porque salva muitas vidas, os especialistas, mas ao mesmo tempo, o ser humano ele fica picotado em partes. Esse sistema de cuidado baseado em consciência, ele pode transformar muita coisa, muita dor, muito sofrimento em equilíbrio, em sincronia, em harmonia, em integração do ser, em individuação do ser.
Então, assim, eu tenho uma jornada na saúde, em busca de saúde. Agora, né, eu entendo que eu tenho uma alteração genética de ser raro. Não acredito ser tão raro assim. E disso vem consequências brutais no meu físico, emocional, no meu ser. Na maneira como vive, na maneira que se adapta ao ambiente. Eu vim colecionando aí uma jornada de busca. E assim, né, a gente vai caminhando. Eu cheguei no Body Talk também depois de uma jornada, já atendia com uma qualidade de vida, tinha umas técnicas baseadas em física quântica, em transformação eletromagnética, e daí eu conheci o Body Talk e me apaixonei pelo sistema, por ser um sistema baseado na consciência. Então, nós temos energia e nós temos a capacidade de mudar e transformar isso sem estar ligado em nada. Então, eu achei muito interessante, já mergulhei no sistema e tive muito resultado, muito rápido com vários pacientes e comigo, e achei bem transformador, e é isso, eu continuo trabalhando e aplicando esse estilo de vida. É um sistema holístico e quântico de saúde, eu diria que 100% quântico, e baseado na consciência de transformação. Perfeito, né? Assim, a Samara, então, ela além da questão, né, do trabalho, de busca, talvez eu nem sei qual que veio na frente dessa história toda, mas ela teve a questão pessoal, que foi um gatilho importante nessa história toda para buscar entender, agregar terapias como maneiras de equilíbrio corporal, físico, emocional e energético para problemas pessoais, né, Samara? Quando você já entrou no Body Talk, você já tinha um certo conhecimento desse campo energético, mas o que você vê do Body Talk como algo assim, que faz ele diferente de outras terapias energéticas? Ele conecta o sistema, ele trabalha no sistema conectivo. Ele reintegra o ser. Outras medicinas fazem isso, mas a forma como ele faz isso ele dá estrutura para o corpo se regenerar por si mesmo, entrando em sincronia muito mais rápido. Então, assim, a aceleração da regeneração é incrível. Legal. Algumas fórmulas feitas, a resposta é muito rápida. Então, certo. Quando você assiste certas experiências que a resposta é muito rápida e estabiliza um sintoma, você fala, pera lá, isso é rápido, interessante e faz sentido. Legal. Eu acho que a perspectiva que eu tenho do Body Talk, eu acho que por ser algo que a gente trabalha nesse campo mais sutil, a gente consegue, através do algoritmo, do protocolo que o John Veltheim desenvolveu, fazer algumas perguntas nesse nível sutil, que depois a gente pode detalhar um pouquinho mais, de uma maneira em que a gente, mesmo quem não tem tanta noção de tudo que a gente pode perguntar, para o que a Samara chamou de fórmula, seguindo o protocolo a gente consegue saber o que perguntar. Então, né, Samara, eu queria que você falasse para a gente, na prática, mais ou menos uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Body Talk, como que funciona? De uma maneira bem simples, direta, assim. Na prática, a pessoa chega na sessão, faz o quê? Como que é? Eu acho bem interessante falar das técnicas energéticas. Como a gente tem eletricidade no corpo, a gente se baseia nessa corrente elétrica para fazer testes. A medicina chinesa, ela usa um teste que se chama O-Ring Test. Há 4.000 anos já. E daí a intenção, normalmente, tem várias formas de fazer, mas uma das formas quando você tem uma corrente e aquilo se fixa, você não consegue abrir. Não consegue. Então, aquilo que está conectado com o ser, não abre. E aquilo que não está conectado, desata. Essa é a primeira técnica, mas eu acho difícil para muitas perguntas. Aí outro teste que eu conheci na minha prática foi a cinesiologia aplicada, que é teste de resposta muscular. Também não funciona em comatoso,
é difícil, né? Tem que conectar com outra pessoa, criança tem que estar com a mãe, idoso, gente com problema, não funciona também. Muitas perguntas deixam a pessoa dolorido. Então, para um check-in e check-out é bem interessante dentro da consulta. Tem vezes eu uso, mas perguntas bem específicas para mostrar funcionalidade. Dentro do Body Talk se usa 2 testes, que é o biofeedback muscular e o biofeedback facial. Eu, pela minha prática, já veio assim, biofeedback facial. Eu gosto de me conectar com a face, com o tecido conectivo. Eu acho que é a maneira como meu corpo flui. É bem difícil usar essas 3 técnicas no meu consultório. A maioria dos body talkers que eu conheço usam biofeedback muscular. Então, cada um tem a sua prática, seu background e a sua história de vida e trabalha da maneira como é bem aberto isso dentro do sistema, né? Então, cada um segue um ramo e atende todo mundo, mas eu acho que as pessoas atraem certas pessoas, então depende muito do que está acontecendo com cada pessoa e cada história. Eu costumo falar realmente isso em consultas, que para a pessoa que está buscando, né, se querer se curar, se trabalhar em inúmeras questões, quando ela se abre para isso, a vida vai trazer para ela o que melhor ressoa, né? Então, às vezes é uma medicina convencional, às vezes é um psicoterapeuta, às vezes é uma microfisioterapia, às vezes é uma constelação familiar, às vezes é uma homeopatia, às vezes é o body talk. A maneira como eu vejo, né, Samara, a sessão em si do body talk é algo bem tranquilo, não é invasivo. Né? Então a pessoa chega, aquela deitadinha, ou pode até ser à distância, porque por essa linha não há tempo e espaço. Então a gente é feito cada terapeuta tem esse costume de usar, né? Alguns usam, igual você falou, a biofeedback facial, outros usam peso, né? Mão, usam alguns reflexos de pele. Isso é algo mais sutil que é ensinado nos cursos. E aí você vai com sim e não, seguindo um protocolo. E dali, às vezes, sai, por exemplo, naquela pessoa ali está precisando trabalhar, por exemplo, que ali tem várias questões envolvidas, você vai trabalhar, por exemplo, a emoção. Na medicina chinesa, em cada órgão, né, daqueles 5 elementos que tem, fogo, terra, madeira, água, metal, cada um tem uma emoção correspondente. E durante essa sessão, em que o terapeuta, o paciente estão, o que no Body Talk eles chamam de estar na zona, quando estão numa frequência, né, de conexão, que a Samara disse que realmente estão os dois, né, conectados nesse campo mais sutil. Eu até recomendo assim, que durante a sessão os dois devem estar o mais calmo possível, né, como se estivessem em estado meditativo, mais ou menos isso. Para quê? Para justamente conseguir ter essa sensibilidade e seguir esse protocolo, que aí, por exemplo, pode sair ali para se trabalhar naquela pessoa, a pessoa está simplesmente deitada, você está no máximo encostando na mão da pessoa, ou enfim, falar a face, algo bem sutil, e você vai perguntando, pode ser, por exemplo, trabalhar a emoção do elemento terra, que aí, pela medicina chinesa, o elemento terra, emoção, você pode ter preocupação, ansiedade, e às vezes é um desequilíbrio naquele nível, que é detectado desta forma. E ali destrincha mais em toda uma outra que a gente chama de fórmula, né? Um cenário de detalhes sobre o que deve ser trabalhado. E às vezes vem, por exemplo, assim, algo que viveu aos 6 anos de idade. Às vezes é um trauma que ocorreu intrauterino, quando estava ainda na gestação, uma rejeição paterna. E aí, uma vez que você vai lá no sim e não, perguntando, seguindo esse algoritmo, esse protocolo, você chega uma hora que ele fala assim, é isso aí, não precisa continuar. Aí você tem esse cenário, essa fórmula, e aí simplesmente o body talker, né, o terapeuta body talker, ele vai fazer alguns toques, né, Samara? Pode ou não ter esses toques, mas em regra é toque na cabeça e aqui na região do externo, que é onde vai simbolizar a informação para quê? Para que ela seja, né, ativada no cérebro, você tenha esse estímulo desse cenário que foi montado e seja implementado no cérebro e coração. Afinal, o nosso coração ele é sábio também, tem a sabedoria dele. Isso foi um exemplo que eu dei, mas pode ser várias questões, e aí simplesmente a pessoa faz isso. Às vezes ela faz só uma sequência de respirações profundas, não tem nenhum toque. Então você trabalha nesse campo sutil. Só uma visualização que eu costumo dar para as pessoas, que não serve só para o body talk, mas de maneira geral, eu costumo exemplificar o ser humano como se fosse uma cebola com várias camadas. A parte mais interna, lá no centro, é o campo físico do ser. Aí conforme vai ficando mais sutil, né, indo para a periferia, vai ficando mais sutil, nós temos, por exemplo, o campo, então lá no campo físico, aqui nós temos o campo metabólico, depois vem o campo mental, depois supramental, e cada nível desse a gente acessa, por exemplo, com uma terapia. No campo físico, às vezes você tem que entrar, por exemplo, com uma cirurgia.
No campo metabólico, às vezes você precisa entrar com uma terapia como um suplemento, uma medicação. E aí você vai ficando cada vez mais sutil até chegar no mental. Aí entra a psicoterapia, no supramental, que aí entra a homeopatia, body talk. E aonde eu quero chegar representando o ser humano com essas maneiras que, na verdade, é algo milenar, que eles já representam o ser humano desses níveis, né? Seria o fato de que eles sugerem que as doenças, em regra, vêm de um campo sutil para o denso. Então, quanto mais a gente trabalhar nesses níveis sutis, menos chance tem da gente atingir o físico. Eu acho isso muito nobre, porque às vezes as pessoas esperam chegar um negócio lá onde já está num grau assim, né, já pegou num campo mais físico possível, deixa de atuar antes. E muitas vezes a gente pode atuar antes, seja com body talk, seja com uma homeopatia, com uma psicoterapia, seja com uma meditação. Nosso corpo é sábio, a gente tem essa sabedoria de perceber que tem algo errado na nossa vida, não é mesmo? Então eu acho o Body Talk mais uma técnica maravilhosa, riquíssima, né? Eu acho o John Veltime um cara muito especial, porque de várias terapias que eu estudei, eu, assim, me identifiquei, ressoou ali. E foi muito enriquecedor, né, Samara? Fala pra mim, assim, como que você diria que o que tá por trás do Body Talk? Como que você vê a terapia? Não sei, dá algum exemplo prático seu do dia a dia. Não precisa nem ser tanto em questão de, pode ser até de resultado, mas seria mais o relato das pessoas que participam. É tanta coisa, assim, no sentido de que transforma em vários níveis. Eu não sei se eu suspeita falar no sentido de que eu aplico a técnica em mim e em situações que necessito e nos meus familiares. E eu acho que, assim, é meu estilo de vida. Eu pratico em mim. Eu sempre busquei para mim. E aí as pessoas buscam isso e é assim que elas chegam para mim, né, nesse sentir. E essa transformação é incrível, porque assim, ó, a minha gestação é um milagre. Do começo ao fim, a tudo que é milagre. Da quantidade de abortos que eu tive, tudo que aconteceu, como aconteceu, a gente estar vivo com tudo que aconteceu. Então, assim, a sincronicidade, a forma como atrai as coisas, surpreendente. Assim, perfeito. Parece que a gente quebra mesmo a sistemas complexos de crença, de matriz familiar, e isso vai se transformando, e disso a gente nem imagina o resultado, porque ele é muito além do que a gente pode imaginar. Isso que eu Ótimo, você trouxe um aspecto bem interessante, Samara, olha só. Igual você falou, essa questão de matrizes, né? Então é claro que a gente pode acessar isso com várias terapias, como eu disse, mas é legal no Body Talk que às vezes adianta esse processo. Pode ser que alguma pessoa, aquilo ali venha, né, como algo para ser trabalhado na primeira sessão. E quando a gente está falando, por exemplo, em matrizes familiares, isso eu utilizo em conversa, em bate-papo, né, durante a consulta com os pacientes, mesmo consultas convencionais, né, da medicina convencional, minha área que eu mais atuo de nutrologia. As pessoas às vezes vêm com hábitos que a hora que você começa a investigar, é hábito que o pai fazia, ou a mãe, ou às vezes o avô, a avó, e aquilo vai, geração a geração. Até o momento que a pessoa traz aquilo à tona, aquela informação, aquela constatação de que, olha, esse trem não vai parar, né? Vai de geração a geração até quando? Até isso vir à tona, que é onde eu acho que pode entrar uma boa conversa, uma terapia, um body talk, trazendo essa noção para a pessoa. Olha, tá vindo essa informação. Tem algum erro que você está perdurando nas gerações? Você está fazendo parte dessa cascata, desse ciclo do mal, essa herança genética ou essa herança de hábitos ruins? Não é mesmo? Então você falou das matrizes, né? Como o Body Talk explica, essa questão dessa conectividade, dessa interconexão de tudo que está relacionado com o que eu acabei de citar, dos níveis do ser humano. Então não tem como a gente separar a parte física, da parte emocional, da parte que trazemos dos nossos antepassados. É isso que é legal do Body Talk, ele vai trabalhar com tudo isso, trazer essa informação para que a pessoa possa ser ativada no nível sutil, ou mesmo, né, durante a sessão, trocando isso em palavras. Isso é muito valioso, realmente, eu vejo isso com excelentes olhos. É claro que tem pessoas que, né, não se identificam, tem pessoas que, enfim, é aquilo que a gente conversou no início, tem aquela ressonância, se dão bem com isso. Porque eu acho que o Body Talk, ele, como outras terapias, a questão é assim, como tudo na vida, não leva tudo ao pé da letra na vida, a gente precisa, né, refletir. A gente costuma dizer, não é mesmo, Body Talk, Samara, aqui no Body Talk, a sessão pode ser toda em silêncio, porque como você está trabalhando num outro nível de sutil, a pessoa
estando aberto, né, essa sessão, essa terapia, vai estar mexendo, vai estar vibrando nessas frequências que sejam elas mais sutis. Ainda mais que, por exemplo, como a física quântica explica, né, onde tem esse outro observador, as coisas se colapsam. Então, se você está observando, o terapeuta está vendo aquela pessoa, questões ocorrendo, existe essa possibilidade, neste mar de eventos ali, da infinitude de eventos que existem, da pessoa poder ter essa resolução de algum desequilíbrio que está ali, né? Porque de alguma forma aquilo ali foi atentado, foi observado, foi feita essa abordagem, não é mesmo, Samara? Sincronia acontece. Sim, é isso aí. Sincronia, né? O que muitos chamam de coincidência, né? Preferimos chamar de sincronicidade. Não existe o acaso. Então, a gente tem sim essa abordagem de se conectar. Você me falou isso, me lembrou um detalhe muito legal, que quando a gente estava naquela época, logo que eu descobri o Body Talk, em 2012 ali, porque eu me formei em 2011, e aí 2012 que foi um ano para mim assim de, uau, me encontrei, que eu vi muita filosofia, que eu falava assim, nossa, ainda bem que não é só a medicina convencional. E aí, algo que para mim foi muito legal foi o fato de que, como eu estava envolvido em vários modos do Body Talk, né, a gente foi fazendo um, aí fizemos um outro em seguida, e um mês depois em outro, e aí repete o mesmo. O John ficou vindo um curso atrás do outro, nossa, gente. foi maravilhoso. Todos os cursos. A Janet Galipo, né? Então foi uma sequência de pessoas, né? Um momento ali, mais uma sincronicidade. Eu percebi que naquela época eu estava bem envolvido no Body Talk, e assim, regra eu continuo praticando comigo e familiares, mas naquela época eu percebi que como eu estava bem envolvido, era mais gostoso de se viver, porque a gente começava a entender um pouco essa linguagem da vida. Essa sutileza que a vida nos traz por trás de todos os acontecimentos. O Body Talk traz essa ideia, né, Samara, de que está tudo certo e que não temos escolhas, temos o livre-arbítrio, mas tem algumas questões ali que a gente tem que passar na nossa vida e ponto final. Só que a gente pode lidar melhor com aquilo de alguma forma. E a vida está sempre nos mostrando o que é melhor, estamos sempre vivendo o que é melhor pra gente. Então era muito legal. Às vezes eu estava em dúvida de comprar um negócio ou outro, de fazer uma coisa ou outra. E aí, quanto mais, né, meditativo você está, quanto mais conectado com o fluxo da vida, mais fácil fica você de fluir nesses acontecimentos. A gente briga menos com a realidade. Outro conceito que você trouxe, eu queria que você falasse pra gente aqui um pouquinho, o que o Body Talk fala sobre as crenças, que é outra questão que tem que desconstruir. A gente tem crença de várias coisas como de controle, não é mesmo? Eu acredito que a desconstrução do ser é muito importante. Tem várias coisas que a gente acredita que não é verdade. A gente vê isso no consultório. A pessoa chega e fala, tem vezes eu passei mal porque eu comi isso, mas não levou em consideração que brigou com o chefe, que não dormiu bem à noite, que não come bem. Uma série de eventos para algo colapsar. Quando a gente desconstrói sistemas de crença, muitas vezes a gente vai retirar coisas que são hábitos e que são hábitos que não são legais para o nosso sistema de saúde, qualidade de vida. E muitas vezes a gente está inserido naquele sistema para acordar. São as chaves, eu falo. Começou a fazer terapia, voltou para casa da mãe, tem coisa para resolver lá, né? Aí depois sai, aí daí acontece várias coisas. Enfim, tem vários exemplos quando você vê que a estrutura vai modificando, atrai certas coisas para quebra e você ver situações e poder transformar isso em coisas boas. Não posso dizer bom, ruim, mas assim, eu acredito que quanto mais equilibrado, de alguma certa forma a gente se sente melhor. Porque é que nem tá capenga. É ruim tá capenga, né? Quando você tá equilibrado, você tá melhor. Então, quando a gente vai tirando coisas que estão ancorando a gente em situações que não deixam a gente caminhar livre, consciente, porque tem conflito, né? Excelente exemplo. Algumas palavras que você me falou que me chamou a atenção, né? Essa questão de ancorar, né? Às vezes a gente está ali patinando na vida porque está ancorado, sim, num trauma que a gente carrega e não quer olhar para aquilo. No Body Talk, a gente chama de memória ativa, né? O ideal é que a gente tenha uma memória passiva, que a gente lembre dela sem ter desconforto, nada, sem engatilhar nada. Então a gente pode estar carregando, por exemplo, também crenças limitantes, que a gente tem controle sobre as coisas. Eu fiz uma
fiz algo, ou melhor, me organizei, trabalhei agora, vou sair de casa, vou sair do trabalho, vou para casa, depois vou pegar uma família, vou almoçar, vou jantar, vou voltar. Às vezes não é nada disso, é uma crença que você tem. Você pode planejar, a gente deve sim planejar, mas pode ser completamente diferente. Às vezes as pessoas não aceitam essas mudanças, né, de percurso. Então é uma crença que a gente tem de controle sobre as coisas. Não é nem sobre as pessoas, é menos ainda, não é mesmo, Samara? E é isso, eu acho que as pessoas que se abrem para esse universo de informação, com Body Talk, enfim, com várias linhas de informação, ou mesmo quem, por exemplo, segue uma linha né, na sua parte, na área de formação básica da enfermagem, da medicina, hoje em dia, poxa, graças a Deus está crescendo cada vez mais o número de pessoas que estão pensando fora da nossa formação apenas, porque tem muita coisa que dá para a gente agregar num tratamento, ou mesmo tratamentos que a gente leva anos para serem aceitos, porque a ciência leva 10, 30 anos para aceitar uma mudança e já deveria estar sendo usado, mas eles preferem, né, pegar aquele monte de estudo que comprova uma mudança necessária e vão lá e colocam na gaveta e não queremos mexer nisso agora, que vai ter que mudar toda uma grade curricular. Eu gosto muito do Body Talk por causa disso, é um trabalho de conscientização em vários níveis, né? Então a gente vai se tornar cada vez um ser mais atento. Há um tempo atrás tinha se tornado especialização e grade curricular na Suíça de medicina, Body Talk, alguma coisa do tipo. Há um tempo atrás, mas eu tô... agora eu sou mãe de gêmeos, né? Então as coisas mudaram. A gente... eu tô só na prática clínica, assim, a gente acaba que não dá tempo de pesquisar tanto quanto gostaria, né? Mas, assim, acompanhar o que está acontecendo no mundo, na transformação do Body Talk, que eu acho que no Brasil as meninas estão fazendo vários trabalhos em Brasília, acho que está dentro do hospital também, tem vários lugares que estão tendo uma integração, assim, porque o resultado aparece. Então começa a se questionar e ver, melhora a ferida muito mais rápido, nossa, melhora isso mais rápido, nosso paciente teve alta, nosso paciente melhorou. Não? Então, eu acho que deve começar a ficar aparente quando existe um trabalho contínuo, né? Então, assim, a formação para brasileira é muito mais difícil, porque ela é em dólar, né? Porque a gente tem o instrutor, alguns instrutores se formando, se capacitando, só que por muito tempo tinha que vir um professor de fora, ou você ir para fora fazer em dólar o curso. Então a gente teve uma sorte, eu e o Lincoln, que a gente pegou um ano que vários professores vieram. Então, assim, que nem eu espero para fazer um curso do D'Ambrosio. Quantos anos esperei para fazer um curso dele, da parte ortopédica e balanceamento da facial, e veio para Brasília. Aí você tem que viajar, fazer o curso, tal, acompanha, estuda. É interessante, mas ao mesmo tempo eu sinto que ainda é um pouco não tão acessível. Concordo. Não tão fácil. Concordo, chegar, viu? Por causa de várias coisas. E assim, assim a gente percebe que não são todas as pessoas que fazem o curso que viram um terapeuta de Body Talk. Então tem todo um caminhar. O Dr. Lincoln trouxe vários cursos e não atua. Então, assim, você vê que várias pessoas fazem e adiciona na vida, adiciona na família, e muitas vezes não vira, porque é um caminhar, é ser pioneiro de uma técnica que parece estranha, 10 pessoas. Tem toda uma cultura de julgamento também. Eu acredito que é uma forma de estar se sabotando, muitas vezes não olhar para os desequilíbrios, não importa qual técnica. Desde meditar a tomar água, melhor, a tomar sol, a viver um pouco mais de qualidade de vida. Todo mundo sabe, aprendeu que 10 polichinelos, 5 minutos de exercício melhora o cardio. Quem que faz muitas vezes, certo? Tem muitas pessoas que fazem, mas tem muitas pessoas que não. Então, como conectar essa qualidade de vida de novo? Porque muitas vezes a gente perdeu a nossa qualidade de vida.
E como trazer isso de volta? De uma maneira sutil, se possível, né? De repente eu acordo mais disposto, mais leve, com vontade de ir caminhar. Eu escuto isso dos meus pacientes muitas vezes. Estou mais leve, estou me sentindo melhor. Então, se eu tô me sentindo melhor, então eu saio. Porque eu não saio quando eu não tô bem, eu não saio quando a coisa tá difícil, quando a coisa melhora. A vontade é fazer coisas. Somos seres elétricos que tem vontade de fazer coisa, certo? Agora, quando o sistema está estagnado por algum motivo, precisa de algum auxílio para reconquistar isso, né? De alguma forma, não importa o que. Desde aplicativo a YouTube, a música, a dançar, cambalhota, natação. Mas se conhecer a consciência, se despertar, é um processo, é quântico, então eu não posso falar assim, demora uma consulta, demora 20 consultas, demora 10 anos. Cada um é um ser. Então eu tenho transformações de uma consulta, quanto tenho despertar, ilumina uma parte sombria e desperta outra parte, toma consciência de outra parte, vamos estruturar outra parte e assim dando estrutura para um caminhar mais balanceado, equilibrado, se possível com sincronia, né? Porque facilita. Show, é isso aí, muito legal ver esse comparativo entre as pessoas, como variam, né? Algumas pessoas realmente conseguem, né, se iluminar meditando, outras, né, no dia a dia, com boas leituras, e outras pessoas realmente acabam ficando, né, naquela baixa energia, não vai nem fica, e aí às vezes é onde entra, por exemplo, uma terapia como Body Talk, né, nesse auxílio de trabalhar essas sutilezas, né? Trazer esse olhar para alguns aspectos que podem estar, por exemplo, algumas questões estagnadas, né? Algumas atitudes ou mesmo a falta delas. E bem interessante tudo isso. Eu gosto bastante de ver dessa perspectiva, né? A gente sabe que, eu lembro do John falando, né, que muitas dessas questões, de certa forma, pela filosofia de Advaita Vedanta, não é mesmo, Samara? A gente tem certas questões que a gente também vai ter que passar na vida. E aí é onde entra todas aquelas questões de como cada um acaba por reagir, né? E não só reagir, algumas coisas ela vai viver, às vezes ela vai viver uma depressão na vida dela. E então eu acredito muito que tem coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais fácil o entendimento. Câncer. 80% dos cânceres a gente pode prevenir. E isso é o Instituto Nacional do Câncer falando que a gente consegue evitar até 80% dos cânceres. Mas a gente tem aqueles 20% que pode sim ser algo que vai ocorrer de qualquer maneira. Alguns chamam isso de questões espirituais, kármicas, não é o caso, né? Porque eu vejo isso com pacientes, pessoas fazendo questões, seguindo uma linha certinha, dando errado, e coisa errada às vezes dando certo. Porém, o ensino em regra, né, o caminho certo dá certo. E quando você falou de que tem pessoas que levam uma sessão para já, para dar aquele salto, tem realmente pessoas que levam, né, semanas, meses, talvez vidas, enfim. Mas você poder se permitir uma abordagem como a do Body Talk é algo muito nobre, muito valioso. Eu costumo dizer assim, olha, tá em dúvida? Se é uma terapia que você não é invasivo, não vai ficar fazendo teste com você, né? Não tem que tomar isso, injetar aquilo, não é nada disso, experimenta, né? Igual psicoterapia, Body Talk, experimenta, os resultados dirão por si só. É como eu costumo dizer para os pacientes, buscam. Se você quer evoluir, o universo vai te dar todas as ferramentas que você precisa para poder melhorar e ser um ser melhor. Olha, Samara, eu queria que você me falasse um pouquinho, algo que você quer acrescentar sobre o Body Talk, ou alguma experiência sua, ou uma outra possibilidade, eu queria compartilhar com quem está nos assistindo,
para a gente fazer juntos, né? Você conduzir a técnica do córtex, de córtices, Sim. que é o nome correto que é dado, que é algo básico, né? Que a gente pode compartilhar com as pessoas, fazendo com que a pessoa tenha essa pausa no dia, né? Em várias situações de ansiedade, ou mesmo todo dia criar esse hábito. E fala um pouquinho mais sobre essa técnica e vamos fazer juntos. Boa. Então, assim, ó, os desequilíbrios do corpo podem levar a gente a situações onde o corpo fica com muito estresse. E situações mesmo a choque, sofreu um acidente, vai entrar para apresentar uma palestra, mas morre de medo de falar em público, dor, enfim, qualquer situação. A gente, não assim, sofreu um acidente, vamos fazer córtex na pessoa, porque não toca, né? Chama Aham, ambulância, perfeito. né? Isso. Então, assim, existem situações e situações. Córtex é uma técnica legal para se reconectar, para você ter uma pausa, como meditação, só que é uma meditação mais ativa. E assim, como eu acredito no corpo ser um corpo eletromagnético, então eu acredito que quando a gente coloca a mão, quando a gente faz que nem toca na piscina, na água, se você empurra a água, vai formar uma onda. A gente é feito 80% de água, então se você faz tapping, você vai fazer uma vibração. Então, essa vibração tem a capacidade de mostrar locais onde existem bloqueios. E ter a mão faz você ter um lugar de feedback. Então parece que é que nem a parede da piscina. Você empurrou a água vai voltar. Porque a onda vai voltar, vai parar num lugar e vai voltar. E isso parece que o corpo entende essa linguagem de uma maneira bem interessante, porque ele consegue observar coisas que não estão funcionando direito. E você não precisa saber de absolutamente nada de protocolo, nada de nada, nada de nada. Você só precisa saber a ordem do exercício e se conectar com a sua respiração e observar a sua respiração. Talvez em pé, sentado, deitado. Normalmente a gente indica fazer sentado, porque também pode causar um relaxamento e tal. Mas pode fazer em qualquer lugar. Legal é fazer. Bora fazer. Então, assim, é bem simples. A gente vai mostrar para o cérebro isso que eu falei para vocês dessas vibrações, e a gente vai conectar com nossos 3 cérebros, que é nosso cérebro, nosso coração e nosso cérebro entérico. Então, basicamente, eu sempre ensino a fazer conchinha com a mão, e a gente começa na base do crânio, colocando a mão na base do crânio, e a gente vai fazer, isso é o meu córtex. O meu córtex, eu gosto de fazer uma respiração completa por cada área de tapping. Isso é meu, tá? Então, não tá escrito no livro, eu vou postar o que eu faço, porque é isso, vou dividir aqui. Então, eu acho bem legal fazer lento. Então, a gente vai fazer uma respiração completa. O que é uma respiração completa? Inspiro, pauso, expiro e pauso. Então, cada área que a gente fazer tapping, a gente vai fazer inspiro, pauso, expiro, pauso. Vou pro coração. Inspiro, pauso, expiro, pauso. E vou para a barriga.
Inspiro, pauso. Expiro, pauso. Para nunca pular nenhuma área do cérebro, eu sempre recomendo trocar a mão para a próxima região. E aí, inspiro, pauso. Expiro, pauso. Coração, inspiro, pauso. As mãozinhas, elas fazem essa, essa e as laterais. Então, basicamente, são de 4 a 5 mãos para você, uma criança, se você pegar um bebê, tem vezes você, dependendo do tamanho da sua mão, você faz com 2 mãos o tapping. Aí, de repente, você pega uma pessoa que a cabeça é grande e sua mão é pequenininha, porque você é uma criança fazendo, aí você vai ter várias mãozinhas. Mas, basicamente, é de 4 a 5 mãos para complementar toda a área do cérebro. E na prática agora as pessoas vão entender melhor. E essa questão da respiração em 4 tempos, eu tenho um vídeo que está no meu canal do YouTube, que é A Melhor Medicina. Eu explico essa respiração diafragmática em 4 tempos. Então, depois vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais ou refazer essa parte da respiração e unir com cortes, às vezes vai conseguir unir e entender melhor ainda os benefícios de tudo isso. Vamos lá, Samara. Então, colocando a mão na base do crânio e vamos inspirar, pausar, expirar, pausar. Vamos pro coração, inspira, pausa, expira, pausa. O cérebro entérico, inspira, enchendo o máximo que pode, pausando, expirando lentamente todo o ar, pausando. E a gente vai trocar de mão, começando batendo na cabeça, inspiro, pauso, expiro, pauso. Coração, inspira, pausa, expirando, pausando. Cérebro entérico, inspiro, pausa, expira, pausa. A gente vai complementar com a próxima mão, posição de mão. Aí, se quiser bater na frente, inspirando e pausando. Expirando e pausando. Coração, inspira, pausa, expira, pausa. Cérebro entérico, inspira, pausa, expira, pausa. A próxima posição de mão, pode bater atrás, inspira, pausa, expira, pausa. Coração, inspira, pausa, expira, pausa. Cérebro entérico, inspira, pausa, expira,
Pré-frontal, frontal. Toque na cabeça, inspirando. Pausando no cheio. Expirando. Pausando no vazio. Coração. Inspirando. Pausando no cheio. Expirando. Parando no vazio. Cérebro entérico. Inspiro. Pausa o cheio. Expiro. Pausando no vazio. Eu coloco as duas mãos na lateral. Começo com uma no topo da cabeça. Inspiro. Pausa no cheio. Expiro. Pausa no vazio. Coração. Inspiro. Pausa no cheio. Expirando. Pausa no vazio. Cérebro entérico. Inspira. Pausa no cheio. Inspirando. Pausa no vazio. Outro lado. Topo da cabeça. Inspirando. Pausando no cheio. Expirando. Pelo nariz. Pausando no vazio. Coração. Inspirando. Pausando no cheio. Expirando. Pausando no vazio. Cérebro entérico. Inspirando. Pausando no cheio. Expirando. Pausando no vazio. Eu esqueci de fazer uma brincadeirinha da gente fazer um teste antes de avaliar e depois fazer feedback de pós. Tô lembrado dessa. Mas Talvez uma nada é por próxima a gente vê. acaso. Mas a sensação que muitos talvez terão é de uma leveza, é de estar mais tranquilo, mais conectado, menos aéreo, cabeça tipo faz, né? Se não faz, a gente tem outras técnicas para chegar nesse, para desligar. Eu falo que a maioria dos pacientes eles dormem na consulta, porque a gente relaxa tanto que vai para um outro estado. Então, a tendência é dar uma reduzida no estado agitado da coisa. O corpo começa a entender melhor como tá algumas coisas, compreende melhor e começa a ter melhor equilíbrio das funções. Olha, eu vou só comentar algo muito engraçado que ocorreu comigo, curioso, né? Quando a gente fez os cursos,
Eu morava com uma tia-avó em São Paulo e ela me apresentava para as pessoas, né? Ela não teve netos e me apresentava como filho dela, até então. Aí eu fazendo os cursos de Body Talk, eu falei assim, vamos começar a fazer né, o cortes, aprendendo, vamos praticar, né? Vamos ver o que daqui vai nos proporcionar. E foi engraçado que um dia ela chegou para mim e falou assim, olha, Lincoln, eu tô fazendo essa técnica sua de cortes aqui que você me ensinou, e me caiu a ficha de que eu tenho que te apresentar como meu neto, você tem idade para ser meu neto. Enfim, se relacionado ou não, mas a gente, no fundo, essa pausa, né, essa que a gente faz é algo muito valioso. As pessoas vivem todas, né, exceção quem está numa frequência serena ou ideal de se viver, que é nem para cima nem para baixo, né? E com essa técnica que vai além do exercício respiratório, a gente consegue abaixar essa frequência, para a frequência que a gente deve viver, né? A outra frequência de ansiedade, as pessoas acabam vivendo de uma forma que estão drenando energia, né? Estão gastando energia em dobro que ela deveria gastar. Tá no esforço. Em vez de estar na experiência de viver a vida e experienciar o que temos para viver. Está no esforço de viver. Quer controlar tudo. Quer segurar na tensão corporal, né? O dia, as coisas, quer ficar hipertenso. Entendeu? E aí não relaxa, não põe o intestino para funcionar, não desenfesa, então fica guardando as emoções. É uma consequência que pode dar, né? A válvula de escape que vai atingir o corpo são vários. Cada pessoa vai ter aquele tendência a uma dor de cabeça, dor muscular, né? Hipertensão, diabetes, tá lá o desequilíbrio. Enfim. A Neila está perguntando qual o nome da técnica, Neila. Isso é córtex. Técnica do córtex, que é um rebalanceamento cerebral. E isso ajuda a equilibrar todo o cérebro límbico e uma outra pergunta com os 3 cérebros. Nath Anatilena, ela falou assim, eu passei por muitas coisas que mudou minha saúde, por ter trabalhado de maneira acelerada, o que mudou até a minha voz e não voltou mais a ser a mesma. Mas modificou como? Porque tem várias questões, né? Então, bom, precisa, assim, acredito que fazer o córtex é uma técnica muito legal para se fazer 21 dias. Colocar um horário pré-determinado e fazer, coloca junto com escovar o dente, ou junto com dormir, junto com acordar, e usa essa técnica. E observa como é que acontece com o corpo, né? Então, assim, estresse desequilibra tudo. Não só emocionalmente, como fisicamente. A gente consegue medir cortisol, certo? Cartesiano, mas você mede lá, tá alterado. Muito estresse, altera tudo. Altera parte hormonal, parte cardíaca, noradrenalina, suprarrenal. Então, quando a gente respira e começa a melhorar a forma como a gente processa a vida, coisas que a gente daria importância, a gente não vai dar mais importância. A gente vai ter uma visão expandida em outro nível, muitas vezes, de percepção. Estou passando por uma situação, mas eu entendo que a situação é essa. Pronto, acabou o estresse. O estresse está onde desconhecemos, mas esse desconhecido também vem de uma dessincronia, eu acredito porque se você está sincronizado, a tendência é te dar as coisas te nutrem, certo? A terra nutre a gente. Fui muito além? Não, eu acho que é legal ouvir, porque eu costumo falar com palavras diferentes e cada pessoa vai ser captada de uma forma. Então eu costumo, com as minhas palavras, eu diria, a pessoa quando está sob estresse, ela realmente não está entendendo o que está acontecendo, ela está desconectada com o todo. Porque se ela está no estresse que é passivo de alguma mudança, ok,
modifica, né, se é algo que ela pode corrigir, modificar, se ela deve tomar uma decisão, mas ela tem que fazer essa escolha de coração e beleza. O estresse está ali. Uma vez que você vê ele com outros olhos, né, você para de brigar com ele, você simplesmente desfaz aquilo que você nem estava entendendo, na verdade, o que estava acontecendo. Então você tem um problema? Todos temos, diariamente, surgem, né? Isso é a vida. No Body Talk a gente fala, né? Aquela pilha de pratos sujos. Tá bom, o interessante é justamente essa sabedoria, de você conseguir resolver da melhor forma e aceitar e entregar. Qualquer forma de resistência das pessoas é só sofrimento. Não muda o acontecimento. Não é mesmo, Samara? E confiar de que você está passando pelo estresse que for, pelo problema que for. Confie no processo, que, como você disse, a Mãe Terra, como eu costumo dizer, que o universo, que Deus, como cada um preferir, carregar para você essa mensagem. A vida vai suprir você com o que você precisa para passar aquela fase e crescer. E indo para a prática, algumas pessoas a gente vê que com problemas muito pequenos, né, perdem total controle. Enquanto outras, com problemas extremamente graves, vão na maestria, entender essa questão. No turbilhão, às vezes é difícil a gente aceitar tudo isso, mas a gente precisa trabalhar essa confiança no processo da vida. Né? A gente desenvolver essa sabedoria é algo muito nobre, porque vai nos tornar pessoas cada vez mais experientes, idosos mais experientes, que segundo, né, por exemplo, algumas filosofias, como a antroposofia, a gente sabe que eles têm os setênios e conforme a gente vai vendo cada 7 anos da nossa vida, cada fase tem um porquê. E o ideal é a gente conseguir chegar na nossa velhice justamente sendo capaz de ter passado por essas fases e conseguir viver de uma maneira saudável a vida e utilizar aquele tempo que ainda resta, que é muito grande, da vida toda, como ela deve ser, com muitos anos de vida, que seja uma vida de muito trabalho, evolução pessoal, espiritual, sem ser aquela coisa turbulenta, sem controle. Então a gente poder ser coroado com uma morte digna, né, ter uma cabeça boa até o nosso último dia de vida, eu acho que isso não tem preço. Então essa é a minha opinião da gente conseguir cada vez mais se conectar, tirar essas crenças, as nossas máscaras, né, Samara, que carregamos, nossos rótulos, projeções, né? Então, por julgamento, crítica, e quando a gente fechada. E quando a gente nem tem conhecimento disso, pior ainda, né? Porque às vezes você compra algo que o seu pai falou para você, por exemplo. Então você assiste algo e já vai com aquele mesmo julgamento. E aí às vezes você não para pensar, não, calma, será que o que eu aprendi, às vezes nem parou para pensar. Tá tão automático que já julga, já critica algo sem saber todo o universo que é aquele ser ali, que aquele ser está passando, se ele está julgando uma pessoa, sabe? É essa humildade que a gente pode aplicar em todos os nossos aspectos da vida, o não julgamento. Não julgue. É bíblico, né? Não julgar, não julguei ninguém na vida, nada, porque a gente não sabe de nada, que está acontecendo de nada, que a gente tem que passar. Mas a gente, né, conseguir reagir de uma forma sábia, de uma forma bem serena, é o que a gente busca, não é mesmo, Samara? Mas para isso precisa de autoconhecimento. Autoconhecimento. Perfeito, é a base. Se você não conhecer, é uma casa. Para você dominar essa casa, você precisa de conhecimento. É isso aí. Aí, a libertação é se libertar do intelecto, das técnicas. Esse é o supremo. Fala mais sobre isso. Destrincha um pouquinho mais sobre deixar as o processo de iluminação. É quando não tem mais técnica, né? O salto quântico, ele acontece. Ele vai, ele ilumina a luz. Holofote. Desculpa. É piada essa parte. Holofote. Mas assim, eu acredito que a iluminação, ele é um processo onde a gente tem que se libertar
do ego com o intelecto juntos. E é um processo muito difícil isso. Porque tem que ser ao mesmo tempo. Não dá para segurar um para depois soltar o outro. Então, o processo libertador mesmo é quando você se liberta do significado, e o significado ele dá sofrimento. Então, quando a gente se liberta dessas questões, é um outro ser. É um ser que não se importa com os títulos, nem com o nome, nem com... perde a característica normalmente, a tendência é a mudança de nome. Então existe todo... A gente conhece alguns que passaram pela Terra, que ficaram famosos, e outros menos famosos. E tem vários seres humildes por aí que você vai conversar mais iluminado que muita gente, né? Mas assim, porque não é do intelecto, não é do conhecimento, é consciência, é conexão, estar conectado, é intuição. Eu sinto isso. Os antigos, eles são mais conectados com algumas coisas, e eu acho que a tecnologia faz a gente perder algumas coisas. Que é conexão com o tempo. Sabe aquela coisa do idoso, do vovô fala assim, ai, vai chover, porque eu tô com dor, porque não sei o que, fala alguma coisa, sabe? Eles sentiam, eles olhavam o céu e sabe, porque observa. Então você tem observação, você conhece, e dali você tá integrado. É diferente, não sei. Não que estamos errados ou caminhando, eu acho que dá para ser conectado com tecnologia. Por isso que eu falo que é a integração das coisas. Eu acredito que integrar a medicina da forma como ela é cartesiana, com várias outras medicinas, a gente vai ter muito mais sucesso, né? Mas tem que ver que tem coisas que vão uma contra a outra, muitas vezes. Não dá para virar para direita e para esquerda. Então, tem um sistema que se chama, desculpa, mas se chama sistema de doença, não um sistema de, né, de busca de saúde, né? Então tem a medicina preventiva, integrativa, eles estão trazendo cada vez mais isso, porque se percebeu, né, uma limitação em cuidar do paciente, adquirir mais qualidade de vida. Porque ter vida longa, mas capenga é difícil. Agora, viver com dor todo dia, difícil. Vai fazer analgésico todo dia? Até quando o rim vai dar conta de um alopático? Aí o médico, o paciente vai abandonar? Quando ele chegar num ponto, ou ele não abandona, ou ele... alguma coisa vai acontecer e as coisas vão andando de alguma forma. Ou você chega num ponto onde você fala, meu, isso não dá mais pra mim, ou aparece de outra forma. Enfim, pra cada um eu acho que é um caminhar. E tem gente que não dá pra julgar, cada um é de um jeito. Eu sou uma buscadora, eu quero ter qualidade de vida, busquei isso pra mim, porque meu corpo não me trazia qualidade de vida, da forma como eu vivia. Então, eu acho que realmente tem muita coisa que auxilia, muita coisa. E tem muita coisa que tá assim, bem fechadinha, né? Precisa pra chegar. Aquele monte de sujeira embaixo do tapete, né? Que dá tá até ondulado, assim, mas ninguém não quer mexer, né? Também. Ninguém quer mexer. Tem as coisas que ninguém quer. Tem vezes não tem estrutura, Lincoln. Tem coisa que não é só. É uma questão de ter estrutura. Eu quero fazer uma obra, tá? Tem dinheiro?
Uhum. Ah, tá chovendo ou tá calor? Por quê? Tem obra que vai fazer na área externa, tá chovendo. Não dá certo. Você pode fazer, você pode ter dinheiro, pode fazer e não vai ficar, não vai ficar certo. Então, assim, é muito mais complexo do que simplesmente o querer. É querer, condição, é estrutura, é ter. É que nem a gente viu o John num monte de curso seguido. Por quê? Porque sincronizou. Um monte de gente não teve essa possibilidade. A pessoa que entrou, ficou um ano, por vários anos ele não veio. Entendeu? É assim. Tem coisa que acontece, atrai para um. E assim vai. Sim, não dá para julgar. Perfeito. Eu acho que é como eu costumo sempre dizer, né? A linguagem secreta da vida, né? Ela vai dando sinais, mas a gente também tem que estar aberto aos sinais. É a somatória, né? Dessa sincronicidade de vários fatores, né? E, É. poxa, eu torço para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações, porque é muito rico, né? Muito valioso. E é o que você falou das pessoas antigas, parece que elas, a gente tem essa sensação que eles eram mais também conectados, né? Hoje em dia as pessoas estão mais conectadas na internet, mas nem sempre com coisas boas, né? Quem sabe é uma forma inegável, né? Hoje em dia, se as pessoas quiserem, eu atendo pessoas que às vezes é tanta coisa para falar em consulta que eu não tem como abordar. Eu falo assim, olha, tal questão, vamos supor um exemplo aqui que já aconteceu mais de uma vez, sobre germinação de sementes. Eu falo assim, olha, digita sobre isso no Google, no YouTube, por exemplo, você vai ter vários vídeos explicando detalhadamente. Então, aonde eu quero chegar, que as pessoas estarem buscando, né, podem talvez utilizar, por exemplo, o próprio meio das mídias sociais como uma maneira de aprender muita coisa. Muita É coisa. o propósito da pessoa de ter essa disciplina, de buscar, que vai fazer toda a diferença, né? De querer evoluir, de querer se relacionar melhor, de querer se harmonizar com a vida, né? Samara, outra pessoa perguntou aqui duas coisas que eu queria que você comentasse. Uma é, acho que o Igor comentou que eu sou totalmente no automático. Eu queria lembrar a estatística, mas no Body Talk a gente, um dos módulos, né, que a gente trabalha, o módulo da consciência, lá fala, né, que acho que, não lembro se é 70, 90%, 95% do que fazemos é no automático. E é aí que entra o nosso erro, porque a gente vai sempre no que a gente viveu anteriormente, acredita que vai ser do mesmo jeito, né, a gente complementa as situações e nunca vive aquele momento mágico como É primeira uma, vez, né? é um fio, um cabeamento tão rígido que a estrutura comporta sempre da mesma maneira, se não for lá e mudar os caminhos e reconectar diferente. A resposta vai ser sempre, infelizmente, igual. Aí muitas vezes a gente demora um tempo para chegar naquele momento onde você sai da amígdala e sai daquele movimento de luta e fuga de uma situação e você consegue compreender e ter outro comportamento. Aí modifica um comportamento. Por exemplo, eu vejo minha mãe e fico nervosa. Daí você vê sua mãe e não fica mais nervosa. Mudou? Mudou. Tinha uma resposta de luta ou de fuga ali do corpo. E aí quando a gente equilibra aquilo por algum motivo, alguma história, eu falo mãe, pai, tio, sogra, periquito, papagaio, árvore, gente. Olha, de cada história eu já vi cada história. O marido foi lá e mandou cortar a árvore, gente. A pessoa entrou em depressão e não sabia por quê. Daí você vai lá ler. Tô vendo uma árvore cortada. Aí a pessoa, nossa, cortou a árvore. Minha vida acabou depois da árvore. Eu tinha o sonho de pendurar o balanço pros meus netos. E meu marido não sabia porque eu nunca tinha contado. E a pessoa falou assim, mas agora nem tem mais vontade no quintal. Não tem mais vontade no quintal. Enquanto não resolver esse desajuste, porque é uma junção de várias coisas. Não dá para culpar
Ah, foi o marido que cortou a árvore. Não, tem várias coisas quando você pega uma situação assim, né? Tem a não comunicação de alguma coisa, né? Então, tem várias coisas que poderiam ter feito a árvore não ser cortada, mas ela foi, por exemplo. E aí vem toda uma desarmonia depois. E aí, como ajustar isso para estar luzinha, brilhando na vida, mesmo depois de uma situação onde você, de repente, não gostaria que tivesse acontecido. Mas aconteceu. Experienciou aquilo. Como viver e reagir àquela situação. Como viver aquela situação. Como experienciar aquela situação. Como digerir aquilo. Processar e dormir tranquilo. De que a coisa tá engrenada da melhor maneira possível. Né? E muitas vezes as pessoas, diante dessas situações, pegam esse acontecimento mal resolvido, né? Mal elaborado, mal digerido ou nem digerido e guarda ali. Não quero ver isso também. E toca a vida. Aí, todas as consequências de às vezes uma mágoa que ficou guardada por anos, né? Ou mágoa é a mais clássica, né? Que a gente sabe que é a origem de muitas doenças. Mas aí desde Raiva. uma raiva, insônia. Mágoa é raiva, né? Raiva. Raiva, muita raiva. As pessoas têm muito movimento, é muita energia. É muita energia. A gente tem muita energia. E a gente se canalizado para fora. Né? Não direcionar, né? Não nortear essa energia para o bem, para a nossa evolução, né? Aquela questão de a gente conseguir nortear, né? Energia todos temos, mas como que cada um utiliza ela? Isso faz toda a diferença, né? E que é onde entra o Body Talk, né? O quão profundo pode ser esse universo que a gente está falando como Body Talk, mas é o que eu comentei, que é o que me atraiu com o Body Talk, é o que está por trás dele, são todas as filosofias, que é para a vida. Sim. Né? São muitas técnicas integradas dentro de um sistema de saúde. Exato. Olha, a Samara, então, ela faz atendimentos, né, Samara? Passa as maneiras como as pessoas podem chegar até você. Vamos lá. Desde o Instagram ao WhatsApp, normalmente eu atendo por ligação ou no WhatsApp ou no telefone, com horário marcado, e a gente segue uma linhagem de tratamento, ver qual é a busca da pessoa, né, o que está acontecendo. Eu tento ser o máximo de concreta nas minhas consultas, porque já é um sistema bem abstrato. Então a gente estabelece um framework assim das situações e o que vai ser trabalhado e como tá e qual vai ser o resultado. E se a gente não sabe exatamente o resultado, porque tem várias possibilidades, mas, por exemplo, a pessoa chega com uma dor, nível 10, já chegou a nível 0 em 1 hora de consulta. Então a gente tende a trabalhar em números, quantificar as coisas, qualificar e quantificar tudo, se possível, né? Porque tem coisas que vão muito além, graças a Deus, né? Da minha visão e da visão do outro, e do que a gente pode falar e transmitir, né? Mas do que é possível, com certeza, eu falo que é um mundo mágico de transformação. Tem que estar preparado para a montanha-russa. Boa. Porque vai subindo devagar assim, depois né? Aí não tem como mudar mais. Expande. Que nem bexiga, expandiu, não cabe mais dentro do saquinho.
Uma boa analogia. né? É isso aí. Eu acho que é sempre pro bem e pro melhor da nossa evolução, né? Legal. Funciona pra mim. Funciona. Pra mim, funciona. Bem, bem legal. Legal. Então, olha, eu também agradeço a todos que ficaram até agora, que participaram dessa live. É um conhecimento assim que Também. dá pra gente ficar horas batendo papo com exemplos e vocês irem captando essas informações, como, né, a vida começa a falar com a gente diferente depois que você está mais envolvido com isso tudo. É bem mais, uma vida muito mais presente, muito mais no agora. Então, eu agradeço a todos mais uma vez, a Samara por ter reservado esse tempo, pelo universo ter contribuído e ter proporcionado. E peço que vocês, né, compartilhem essa live com pessoas que podem ser atingidas positivamente com essas informações, envie para aquelas pessoas. E eu acho que finaliza aí mais uma vez agradecendo a todos, em especial a Samara. Obrigado. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso.